Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesta nova dinâmica que eu decidi trazer, para quem ainda não viu, eu já postei um vídeo aqui falando de um tópico de uma das séries da Netflix e dessa vez venho com Bridgerton. E vou falar especificamente da terceira temporada. Pois é, eu sei, já foi lançada há muito tempo, mas a vantagem disso é que vocês já tiveram tempo suficiente para ver tudo, então eu não me sentirei culpada por nenhum spoiler que eu for a dar aqui. Para além disso, a nova temporada estará disponível, a primeira parte da nova temporada estará disponível daqui a alguns dias. Para quem é fã de Bridgerton, com certeza a pessoa já sabe. Mas eu queria explorar o tópico que é independência financeira da mulher dentro do casamento, do relacionamento, que é um tópico que tem tudo a ver com esta terceira temporada. Primeiro, nem que eu achei a melhor das temporadas, se eu fosse classificar assim, do melhor ao menos melhor, porque todas as temporadas são boas, diria que a terceira para mim foi a melhor, depois vem a primeira, que é da Daphne, e depois a segunda, que é do Anthony. Yeah. Então eu ia classificar nessa ordem. E aqui vocês vão acabar percebendo porque é que eu acho que é a melhor temporada, né? E vou deixar também algumas comparações com as temporadas anteriores. Ok, antes de entrarmos deep no tópico, eu sei que estou aqui a dar muitas voltas. Só para resumir, para quem se calhar não acompanha a Bridgerton, mas está aqui a escutar, porque este áudio é para todos, mesmo os que não são fãs de Bridgerton. Esta série é sobre uma família chamada Bridgerton, que a mãe tem, sei lá, perdi a conta de quantos filhos tem, mas a peculiaridade dessa família é que cada filho tem o nome que começa com a letra do alfabeto, em ordem. Acho que vou conseguir detectar quantos filhos tem assim. Então, tem o mais velho que é Anthony, depois tem o Benedict, depois tem o Colin, depois do Colin vem a Daphne, depois da Daphne vem a Francesca, depois da Francesca, Eloise, depois da Eloise, quem vem? Ah, não, Eloise vem antes da Francesca. EEF. Yeah, é isso, Eloise vem antes da Francesca. Mas depois eu vou explicar porque é que eu fiz essa confusão. Vem a Eloise, Francesca, F. Aquele menino, esqueci qual é o nome dele. Mas acho que o nome dele começa com G. Não sei se é George ou algo assim, não sei, porque é alguém que não se foca muito. Tipo, a trama não foca muito na história dele ainda, também ainda é criança. Esse que a letra, o nome começa com G. E depois tem a Hyacinth. A Hyacinth acho que é a mais nova, H. Então, são esses filhos de 8 filhos. Yeah. Então, a cada série, eles vão explorando a vida amorosa ou como um dos filhos formou matrimônio ou encontrou o seu match, a pessoa certa, né? Perdão, a pessoa para formar o seu matrimônio. Nesta série, cada tempo existe uma temporada em que os solteiros, né? Os solteiros, principalmente as meninas, se apresentam à sociedade e a rainha, sempre, eles fazem vários jantares de gala, várias cerimônias, né? E vários eventos, que é um período para os solteiros se conhecerem e formarem casais, formarem pares, mas claro que tem muita coisa em jogo nessa sociedade. Tem títulos, tem bens, enfim, muita coisa. Mas o objetivo das meninas nessa temporada é encontrarem um marido. Yeah. E pela norma que se segue, né? Normalmente vêm os mais velhos e os mais novos. É por isso que eu estava a enumerar de Anthony até Hyacinth, né? De H, mas acabei me confundindo na Francesca e Luíse, por quê? Porque eu me esqueci que a Luíse já havia saído na temporada anterior, ou na outra. Ela já está na sociedade, tipo, já está exposta ao casamento, só que ela ainda não é algo que lhe interesse casar. E a Francesca já casou, que nessa temporada o foco é a Francesca. Ok, voltando para essa temporada, meu Deus, levei muito tempo a explicar, mas é isso. Para quem não assiste, tá aí, já expliquei mais ou menos o que é. Então, como eu dizia, o foco dessa temporada é a Francesca, que acaba de sair para a sociedade, então há toda aquela expectativa que ela se torne a Diamond of the Season,
eh, e que seja escolhida por um bom partido, ou escolha um bom partido. Mas no meio disso tudo tem um irmão dela, que é o Colin, que havia viajado. Ele foi passar uma temporada em outros países e voltou. Quando ele volta com uma personalidade diferente. E as meninas, chama a atenção das meninas, das mães, né, que querem que as meninas casem com um bom partido. Por outro lado, tem a Penélope que já está na sociedade há muito tempo, mas não consegue encontrar marido. A família dela até já perdeu as esperanças que ela possa encontrar marido algum dia. E a mesma Penélope é a famosa Lady Whistledown, que é a colunista ou dona de uma revista informal, posso assim dizer, de fofoca, mas que todo o reino fala e usa e lê a revista dela. Ela é uma famosa anônima, é uma escritora famosa anônima, posso assim dizer. E é aí onde entramos no tópico da independência financeira, porque apesar da Penélope não ter nenhuma esperança de se casar, ela já tem ali a sua carreira profissional, mesmo que a família não saiba, mesmo que ela não se dê conta, se calhar, né? Mas eu acredito que ela se dá conta, porque ao longo da temporada ela também luta para manter essa carreira, e é exatamente isso que eu queria falar aqui. Então a Penélope já tem isso, ela já constrói isso. E ela acaba não sendo o tipo desejável de muita gente, porque ela tem um corpo meio rechonchudo, que para eles, naquela sociedade, não é o padrão. O padrão tem de ser uma menina muito magra, não sei o quê. Enfim, aquelas histórias todas. Então, ela não é vista pela maior parte dos candidatos e ela acaba pedindo ajuda a um amigo dela de infância, que é o Colin, que por acaso é alguém que ela também sempre gostou desde a infância. Só que o Colin nunca prestou atenção nela, tanto que na primeira temporada tentou casar com a prima dela. Só que não deu certo, a prima estava tentando dar golpe. Enfim, quem já assistiu sabe. Então, indo a essa questão, por que que eu acho que é a melhor temporada? Primeiro porque Colin, de todos os irmãos ou de todos os homens que foram protagonistas nas outras temporadas, Colin mostrou uma face mais madura do que os outros, né? Os outros na mesma posição das outras temporadas. E foi algo que me surpreendeu muito, porque vimos o Colin a crescer aos olhos de todos. E o Colin entra nisso tudo a tentar ajudar a amiga, mas depois acaba se apercebendo que ele tem sentimentos pela amiga. Só que ele e a família dele, e a irmã nesse caso, já odiavam a famosa escritora anônima. A irmã já sabia quem era, por isso é que acabou cortando a amizade com ela, mas o irmão não sabia. Isso permitiu que o romance deles se desenvolvesse. Mas quando ele descobre, ele já está muito envolvido e comprometido com ela. Só que uma das coisas que me. Como é que eu posso explicar? Uma das coisas que ele fez que é compreensível para homens daquela época, né, considerando o contexto, é que ele insistiu que a Penélope deixasse para trás a carreira dela profissional ou a profissão dela de escritora anônima, porque era algo muito arriscado para ela. Primeiro porque ela era uma anônima que a rainha estava à procura, queria a cabeça dela de qualquer forma. Segundo, porque ele não sabia como é que as outras pessoas da sociedade iam se lidar. Fora a família, a ele, né, e a irmã já não gostarem dela pelas coisas que ela havia publicado, mesmo sem saberem quem era, né? Ele já tinha esse receio e insistiu que a esposa deixasse essa vida para trás antes de se casarem. Para ele, dinheiro nunca foi uma preocupação, porque ele é uma pessoa que tem status na sociedade e tem como prover para sua esposa. No entanto, ele viu isso como um risco. Ok. Então, indo para o lado da Penélope, apesar dela querer muito estar casada e ver que Colin era a última chance que ela tinha de se casar, ela não desistiu de lutar pelo seu sonho de ter uma voz na sociedade, de ter uma profissão dela. E nem é pelo dinheiro, é pela voz em si. A voz que ela era e que dava às outras mulheres que não tinham voz na altura. E é nesse ponto que eu digo que Colin foi muito maior, por quê? Porque apesar dele ter essa preocupação, né? E estar ali a tentar insistir que que a futura esposa deixasse aquela profissão de lado, ele foi homem o suficiente para reconhecer que uma parte dele
na verdade, invejava a esposa, não é porque ele queria que a esposa deixasse porque era uma coisa má ou que ela não fosse capaz de fazer. Ele teve a maturidade de reconhecer que uma parte dele invejava isso porque é algo que ele também queria ser escritor e ter um escritor de renome e ter a possibilidade de publicar artigos, ser reconhecido na sociedade por esse trabalho. E ele reconheceu isso na mulher. E isso foi mais um motivo de exaltar a mulher dele, de apreciar a mulher que ele tem do lado e ser um parceiro ao invés de ser um adversário da esposa. E exaltar essas qualidades, porque a mulher já tem problemas de autoestima. A Penélope tem problemas de autoestima porque sempre sofreu discriminação, mesmo dentro de casa, pela própria mãe e pelas irmãs. Sempre falaram mal dela, né? Sempre fizeram bullying com ela, quiçá a sociedade, se tua própria família não faz isso. Então, o Colin surgiu como aquela pessoa que conseguia ver as qualidades dela e reconhecer. E fora isso, exaltar. E assumiu a ela para a sociedade sem olhar para essas coisas que as outras pessoas olhavam, né? Então, apesar dele não precisar do dinheiro gerado pela Whistledown, ele reconhece o contributo da esposa nisso e a influência e o impacto que ela terá na família que eles vão formar, nos filhos que eles terão. Qual é a mentalidade desses filhos? Que os filhos estarão tão orgulhosos de ter uma mãe que nem ela, né? Então, eu digo que é a melhor temporada, porque para mim tudo se encaixou no final. Vou admitir que chegou uma fase da história em que eu até estava tipo, "Ui, mas por que Penélope não deixa essa história de Whistledown para trás?" Até tem uma parte em que ela vai para a modista, porque a modista também é uma das mulheres independentes daquela época que tem negócio dela. Então ela desabafa que vai deixar a Lady Whistledown de lado, que o marido não quer. Então a modista também fala, tipo, seria como perder uma parte de mim. Ela dá exemplo, se ela fosse deixar o negócio, seria como perder aquele excitement de coisas que tu fazes por ti. E com os desafios, né? E mesmo para as mulheres modernas, muitas mulheres se deparam com essa situação em que elas têm um homem disposto a prover e não pensariam 2 vezes. Eu mesma, tipo, quantas vezes nós já estivemos em rodas de conversa e as pessoas sempre pensam: "Ah, se eu tivesse um marido rico que fizesse tudo por mim, eu não teria de estar a trabalhar, eu não teria de estar a sofrer". Mas a questão nem é o trabalho em si, essa independência, ok, que é financeira, mas eu acho que tínhamos de pensar além da independência financeira, de tu como ser humano, qual é o contributo que tu tens para a sociedade? Como individualidade, não só como uma pessoa que faz parte de uma família, né? Mas como individualidade, qual é o impacto que tu tens na sociedade? O que é que tu fazes que te dá vontade de acordar todos os dias e querer fazer mais? E eu sei que nem todo mundo, talvez nem todo mundo tenha isso, né? Mas acho importante que a pessoa tenha isso em si, porque a Penélope, antes de ser Penélope Bridgerton, ela já tinha criado a Whistledown, que é ela, que é a identidade dela. Então, tanto que uma das frases que eu mais gostei que o Colin disse é que depois de insistir tanto com a mulher para que ela deixasse de ser Whistledown, houve um dia que ele ficou ali a ler cartas, né, que eles trocavam há muito tempo. E ele viu que não existe Penélope sem Whistledown. Whistledown é ela. E Penélope é Whistledown. E Whistledown é Penélope. Então não tem como separar essas duas. E ele aceita e ama a esposa assim. Como ela é, tem orgulho dela, ele dá força, né, para ela ser essa mulher independente, essa voz. E o quão importante é isso na vida das pessoas, o quão importante é a pessoa ter um moto, né? Chamam de moto para empresas, mas é para tu adaptar aqui para pessoas. Algo que te mova, algo que te inspire, que te dê motivação no dia a dia, algo que tu gostes de fazer. É muito importante ter isso antes de qualquer relação. E é bonito ver quando há parceiros que apoiam, que respeitam, que incentivam, que exaltam as suas esposas por isso. Então, esse é o principal motivo pelo qual essa temporada para mim foi a melhor de todas.
A desenvoltura toda da trama, para mim foi a melhor de todas, teve momentos surpreendentes, teve momentos que até eu mesma fiquei tipo, mas por que que ela não deixa? A questionar, mas depois eu percebi que é algo que ela conquistou com o seu próprio. Eu não entendo por que jogar no lixo cada relacionamento, porque uma coisa não exclui a outra. E as duas coisas se complementam, casam-se muito bem. E no final das contas, a Penélope acabou sendo a irmã Fedrington mais bem-sucedida. A irmã Fedrington que casou por amor recíproco, não por pressão, que casou com alguém que entende quem ela é por completo e respeita e aceita, que casou com alguém que lhe valoriza e que trouxe o bom nome que a mãe queria. Então ela acabou sendo, fora isso, acabou sendo a irmã que trouxe um filho homem que ia a salvar, né, elas de perderem o título. E tudo acabou se alinhando no final. É isso que eu queria comentar geralmente sobre no geral, sobre essa temporada, que eu gostei muito. E estou ansiosa para ver a próxima. Já desconfio que não será tão boa quanto esta. Mas enfim, vamos ver. Shondaland é Shondaland, né? Vamos esperar para ver. E é isso, espero que tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, qual é a vossa opinião e até o próximo vídeo. Tchau!